Toledo, no oeste do Paraná, o Campuri de Desbravadores coincidiu com o Dia de Finados. E para dar conforto aos enlutados, os acampantes deixaram a montagem das barracas de lado por algumas horas para então oferecer atendimento no cemitério da cidade. Após um ano inteiro de preparação, o momento mais aguardado pelos desbravadores da região oeste paranaense chegou. O Campuri Guardiões da Verdade, que reuniu 2.000 meninos e meninas de 10 a 15 anos, aconteceu em Toledo durante os dias 2 a 5 de novembro. Mas além das atividades costumeiras de um acampamento, os adolescentes aproveitaram a data do evento para pôr em prática a essência do Clube de Desbravadores, o serviço à comunidade. O Campuri é a grande festa do ano, mas mesmo no momento da festa, a gente tinha que explicar para o menino, ele tem que entender que o clube existe para abençoar aqueles que estão à volta dele. Então, quando nós trazemos ele para realizar essa festa, nós precisamos que ele saia e ele vivencie também a experiência de abençoar a cidade que está nos recebendo. O dia de abertura do evento coincidiu com a data de finados, dia de muita saudade e comoção que levou os desbravadores ao cemitério da cidade para consolar pessoas como Dona Lúcia, que, emocionada, visitava o túmulo do esposo, falecido há 29 anos. Matar a saudade, né? Todo ano a gente vê, né? Isso para mim faz muita importância. No cemitério, os desbravadores distribuíram água, livros sobre esperança e palavras de conforto. Para confortar o coração delas, né, que muitas vezes uma palavrinha já ajuda bastante. Ele sai confortado ali e com a certeza de que ainda existe uma esperança, de que o túmulo não é o final e de que nós em breve poderemos encontrar aqueles que nós amamos. No Brasil, o primeiro Congresso Nacional de Profissionais Adventistas de Segurança Pública aconteceu em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais. Liberdade religiosa foi o assunto principal desse encontro. Agentes de segurança pública de norte a sul do Brasil marcaram presença no primeiro Congresso Nacional de Profissionais Adventistas de Segurança Pública. Nesse evento, eles discutiram sobre desafios e missão, destacando o tema liberdade religiosa. Pela experiência de ter tido contato com outros profissionais, eu percebi que nós não tínhamos nenhuma forma de organização. E o objetivo desse congresso é exatamente estabelecer esse contato, criar um vínculo para que nós possamos nos organizar, nos fortalecer na fé e promover o Evangelho também para os nossos pares. Dezenas de agentes compartilharam experiências desafiadoras que encararam no trabalho por causa de suas crenças. Por esta e outras razões, eles têm a meta de criar uma associação dos profissionais adventistas de segurança pública. Essa associação dos profissionais de segurança pública, a princípio, ela tem a funcionalidade de pregar o Evangelho. Claro, ela vai poder auxiliar esses profissionais em relação ao sábado. Eles querem, de forma pública, pregar que eles guardam o sábado, que o sábado é deleitoso e, é claro, falar e converter o maior número de pessoas possíveis. O agente de segurança penitenciário Ivan Tenório ficou surpreso ao saber quantos profissionais de segurança pública professam a mesma fé que a dele. Aí quando você chega aqui e se depara com tantas pessoas maravilhosas, né, pessoas que têm grandes testemunhos, isso nos fortalece bastante, dá um senso de união maior e isso dá para nós um ânimo para continuar, né, levando a mensagem. Durante o congresso, os palestrantes destacaram outros assuntos para incentivar os agentes a desenvolverem suas atividades de forma leal, justa e sem violência. Todos saíram sabendo que é fundamental não ser um discriminador, ao contrário, ser um respeitador. É fundamental tratar o outro com tolerância e sem violência no exercício da própria profissão, seja ela qual for, e no exercício da individualidade dentro do território nacional. Muito legal e muito importante sempre discutir desse assunto, né, Leite? Inclusive, a gente continua falando aqui agora sobre liberdade religiosa. Pois é, porque esse foi o tema da reportagem de capa da revista Adventista, que a gente vê agora com o jornalista Márcio Tonetti, da Casa Publicadora Brasileira. Cerca de 3 em cada 4 habitantes do planeta vivem em regiões com severas restrições à liberdade religiosa. Esse direito humano fundamental parece estar fragilizado até mesmo em países que historicamente defenderam a bandeira da liberdade religiosa. Esse é o tema da matéria de capa da edição deste mês, que dá um panorama da intolerância no Brasil e no mundo e mostra o que cada cristão pode fazer para promover o direito de crença.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos 2 convidados para tratar sobre esse assunto que foi explorado na edição de novembro da Revista Adventista. Quero apresentá-los a vocês. Primeiramente, a advogada Damares Moura, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Também está conosco o advogado Marcos Henrique Tavares, que preside a Comissão de Liberdade Religiosa da Seccional da OAB em Tatuí, no interior de São Paulo. Vocês são muito bem-vindos. E eu queria começar perguntando o seguinte: embora o Brasil não apareça entre os países, né, que possuem elevado grau de restrições governamentais à liberdade religiosa, a hostilização social parece ser um fenômeno crescente em nosso país. Como é que o Brasil aparece hoje em relação a esses rankings de intolerância à liberdade de crença? É uma coisa interessante, Márcio, porque a intolerância religiosa não é um fenômeno novo no Brasil. As pessoas imaginam que sim, mas o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil República e até a Constituição Federal de 88, que é a nossa, que tem ampla garantia à liberdade religiosa, nós vivenciamos intolerância religiosa no Brasil. Perseguições em razão de uma hegemonia religiosa, não é? As demais que não eram oficiais no país sempre foram perseguidas e colocadas à margem. Historicamente. Sim. E Marcos, quais são os principais grupos aí mais atingidos? É interessante que vários grupos eles sofrem com a questão da intolerância, mas notadamente as religiões de matrizes africana, eles sofrem muito mais do que as demais religiões. Nós temos dados aqui que correm em torno de 71%, não é isso, doutora? 71% da intolerância religiosa no Brasil é endereçada às religiões de matrizes africanas. Sim. Recentemente, num relatório da Secretaria de Justiça, os adventistas também apareceram como aqueles que mais buscam a justiça em relação a questões ligadas à liberdade religiosa. A Secretaria de Direitos Humanos, hoje Ministério de Direitos Humanos, é quem dá conta de que há um grupo religioso no Brasil, que são os adventistas do sétimo dia, e há muita notícia de restrição à liberdade religiosa desse grupo. Certamente, Márcio, eu entendo, é porque é um grupo que está mais avisado, está mais consciente do direito que tem e da maneira com a qual ele deve lidar com este direito. Isso tem muito a ver também, Márcio, com a relação que a Igreja Adventista tem com o tema. É uma relação, não é de pouco tempo. A Igreja Adventista, desde os seus primórdios, ela defende esta bandeira, uma liberdade religiosa inclusiva para todos, e essa é uma causa, e por conta disso, a Igreja Adventista tem uma familiaridade muito grande com o tema. Agora, que outras ações, políticas públicas ou até avanços na legislação, vocês destacariam em relação ao Brasil? Márcio, eu quero destacar a atuação da OAB, porque ela foi pioneira e vanguardista. Há 11 anos, essa instituição da sociedade civil criou uma comissão especial para defender, proteger e promover o direito. Nós ali temos um trabalho educativo, que é preventivo, e temos um trabalho prático de atendimento aos casos de intolerância religiosa. E essa ideia se espalhou já por outros estados? Sim, já 9 estados brasileiros criaram a Comissão de Liberdade Religiosa e todos podem procurar a OAB de São Paulo com o seu caso de intolerância religiosa. Nós vamos interferir na medida das nossas competências para cessar a conduta intolerante. E um dos grandes desafios que nós temos é fazer com que as seccionais, elas criem os seus departamentos para que essa discussão ela vá mais próximo ainda do cidadão, daqueles que são diretamente afetados. Agora, os adventistas parece que historicamente desempenharam um papel muito importante como embaixadores da liberdade, digamos assim, né? Participando dessas iniciativas da sociedade civil, criando a IRLA, que é uma entidade, creio que a mais antiga, né? Instituída com o objetivo de defender essa bandeira. Que papel os membros da igreja têm desempenhado na atuação
em relação a essas entidades? Veja, hoje existem trabalhos específicos. As igrejas têm sido estimuladas a estabelecerem o Departamento de Liberdade Religiosa. E existe o FORLIR, que é o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, uma iniciativa da Divisão Sul-Americana para que membros leigos se envolvam efetivamente na defesa da liberdade religiosa. E a igreja apoia as iniciativas, inclusive as nossas na UAB, têm sido apoiadas pela Igreja Adventista. E é um trabalho bem interessante, porque é um trabalho de formação. E aí a importância de que cada comunidade, cada igreja nossa, ela tenha o departamento constituído, com pessoas que tenham interesse de conhecer da matéria, não só de conhecer, como também de passar essa matéria adiante, né? De formar novas lideranças que tenham o conhecimento da liberdade religiosa. O importante, Márcio, é defender o seu direito com adequação. A Constituição Federal garante, mas há uma ausência de regulamentação. Na prática, o direito ainda ele é mal compreendido. Portanto, é importantíssimo que você conheça a maneira mais adequada para você exercer o seu direito. E nós estamos avançando para que a legislação brasileira se aperfeiçoe, não é, na regulamentação do direito à liberdade religiosa de todos. Excelente. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, da Damares, do Marcos, e a você que nos acompanhou até aqui. Você pode explorar mais detalhes dessa matéria que traz outros tópicos ali, inclusive algumas dicas práticas sobre como os membros da igreja podem ter acesso a materiais que orientem, né, sobre como fazer um trabalho de defesa da liberdade religiosa em nível local. Muito obrigado pela sua companhia. A gente deseja para vocês um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Excelente o tema, a revista deve estar espetacular mesmo para a gente poder ler. E agora a gente vai para o intervalo, certo? Certíssimo, e na volta tem as notícias internacionais, é um instante só. Então continue com a gente aqui na TV Novo Tempo.